Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. O Luiz Alberto tem pós-doutorado em Ciência da Literatura. É autor dos livros Freud e Machado de Assis. Mostra aí o livro que a gente vai falar com base no que você escreveu aí nesse livro. Freud e Machado de Assis. E é coautor do livro Cidade de Deus, uma publicação da Fundação Getúlio Vargas, de 2017. Bom, a gente vai falar hoje sobre o alienista. Assim, para mim, ele é uma metáfora do nosso tempo sobre alguns aspectos. E eu queria começar fazendo uma pergunta, quer dizer, você tem um pós-doutorado em ciência da literatura, né? Esse conto, você acha que, afinal, o que estava em jogo ali? Poder, dinheiro, loucura, ciência, tudo ao mesmo tempo? Olha aqui, veja só. Na verdade, quando eu fiz o pós-doc, o doutorado... Não pode falar junto com ela, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu escolhi alguns contos. O Alienista ele não é exatamente um conto, apesar de ele estar classificado na obra completa do Machado de Assis como conto, mas ele, na verdade, é uma novela, né? É uma novela que foi escrita em 13 capítulos naquele jornal A Estação, que era um jornal de famílias. Na época, o Machado de Assis escrevia basicamente em jornais que eram jornais para as famílias, principalmente para as mulheres. Por isso é que, na verdade, digamos assim, ele foi um grande defensor da causa das mulheres, né? Se vocês perceberem, lerem na obra dele, né, há sempre uma posição feminina em destaque, seja pela contestação que for. As obras maiores deles, Memórias Póstumas e Capitu, só se pegar, a gente pegando só duas, elas são obras de contestação à posição da mulher, porque todas duas, em tese, seriam mulheres que produzem traições, né? Dom Casmurro é um texto fundamentalmente sobre a dúvida, sobre ciúmes, né? Mas ele tem toda a questão da traição, traiu, não traiu, etc. O Alienista já foi numa outra linha, né? Ele escreveu esse texto, se vocês perceberem, foi em 1881, de outubro até março de 82. Esse texto, né, 82, né? Esse texto, se vocês repararem, não se lembram de 1970, aquela década ali, com aquelas contestações da antipsiquiatria, da luta antimanicomial, aquela coisa toda? É uma posição que o Machado de Assis já inaugurava. O que é que tem na obra do Alienista? Ele perpassa duas situações interessantes, que é toda a história dele, né, com Dona Evarista, que é a mulher dele, era uma viúva de 24 anos, com quem ele se casa, né, e a questão da loucura, porque ele vai para Itaguaí para construir o que se chama Casa de Orates. Orates é o nome que se dava a maluco, demente, é sinônimo, né? Então, uma casa de Orates seria na época chamava-se o psiquiatra era o alienista, a casa era uma casa de alienados. Depois esses nomes foram se modificando, depois virou hospício, aqui na Praça Vermelha mesmo tinha hospício, né? Hoje já se modificou bastante essa nomenclatura. Mas ele foi para Itaguaí para descobrir, né, o que ele queria. Ele queria descobrir as causas da loucura, queria classificar e produzir um remédio, né? Vocês vão ver que ele vai primeiro classificar todo mundo como maluco, depois começa a fazer uma certa distinção entre sãos e malucos, né? E vai até um ponto... E ele qualificou o tipo de maluquice, né? Ele foi Sim, sim. Ele primeiro divide assim basicamente entre sãos e não sãos, que seria mais ou menos a situação que gira toda a questão do poder. Quem seria internável e quem não seria internável. Seria essa mais ou menos a questão. E ele, dentro do, vamos dizer assim, um parênteses, Machado de Assis não entendia nada de mundo psíquico estudando, quer dizer, por livros. Ele entendia de mundo psíquico pela vivência dele, pela perspicácia dele, pela percepção dele
muito avant la lettre de todos esses fenômenos humanos. Ele e Freud eram apaixonados por Shakespeare, né? Ele mesmo tem uma passagem que diz: quando não houver mais Shakespeare, haverá império, aliás, ao contrário, quando não houver mais império americano, inglês e tal, haverá Shakespeare, né? Que são, se vocês prestarem atenção, lerem as obras todas, elas são fundamentalmente obras de fundo psicológico. Todas elas são essas questões do ser humano. Sofre, não sofre, mata lá, mata o pai, Hamlet, qual é o problema do Hamlet? A mãe com o tio, o pai, aquela história toda, Capitolina, a mesma coisa, a memória, tem todo o sofrimento, né, do ser humano nessas questões. E, na época, ele foi muito revolucionário, se vocês pensarem que ele é um pouco assim, não coladinho, mas em torno de Flaubert, de Tolstói, de Balzac, homens que também defenderam posições de mulheres muito avançadas. E vocês vão ver que começa o texto ele falando sobre a mulher que ele se casa, quer dizer, o autor onisciente, como se diz, né? O narrador onisciente. É quem narra o livro que sabe tudo o que acontece, né? Então, o narrador começa contando o seguinte: o nosso amigo Simão Bacamarte, que era o médico que estudou em Coimbra, em Pádua, um fenômeno, sabia tudo e tal, e que foi para Itaguaí, para uma cidade pequena e tal, para fazer esse estudo da loucura. Ele se casa com Dona Evarista, Oi? Evarista, sem, né, se preocupar com a questão exatamente do amor, do desejo. O desejo dele qual era? Era uma mulher que fisiologicamente, né, estruturalmente, no sentido físico, estivesse propícia a dar filhos. Né? Não entra, se vocês se lembrarem da descrição que ele faz, não entra nenhum aspecto de ordem psíquica. Ainda diz que ela não era bonita nem... Oi? Faz aí a descrição, porque é muito boa. Ela não era bonita nem feia, né? Ela era mais ou menos, né, uma mulher boa para ter filhos. Né? E ele vai fazer também uma outra colocação que é interessante. Simão Bacamarte achava que a Dona Evarista não engravidava, que ela comia muito carne de porco, ela gostava muito da carne de porco de Itaguaí. Né? Mas, mas a questão aqui se coloca é que a questão do comer ou não comer, que fica ligada à carne de porco, fica a questão da vida sexual deles, porque ele vivia simplesmente para o estudo. Tanto que ela diz que ela se sente como uma viúva. E aí ele, para resolver esse problema da viuvez dela, ele manda ela para o Rio de Janeiro, onde ela vai se deliciar lá comprando roupas e que ele vai interná-la também na Casa Verde, dizendo que ela está com uma síndrome suntuária, que você deve se lembrar que tinha a lei suntuária, que foi uma lei da romana, que ela regulava os costumes para se evitar os luxos, as exibições, e ela ficou um pouco vinculada a essa questão de roupas extravagantes, nesse sentido. E ele disse, então, que ela tinha essa mania suntuária e vai interná-la na Casa Verde também por causa disso. Né? E inclusive, quando ocorre a primeira revolta, que ela voltou do Rio de Janeiro com os 37 vestidos, e chega um garoto da cidade, vem avisar que eles estão se dirigindo à Casa Verde, liderados pelo barbeiro. Isso é bobagem, vê se a bainha está certa, ela continua para a mucama. Exatamente, com a mucama ali, é isso mesmo. Mas a gente pode dizer que ela estava alienada, né, ao objeto, que era satisfazer essa questão. Mas aí pode continuar. Ele tem até uma passagem que ele coloca assim, né? Quando ela volta, né? Ela se volta para ele, né? Com um estado assim que ele coloca como se fosse de onça e rola. Né? Isso mesmo. Né? De onça e rola. E que aí ele a abraça e ela, como uma grande histérica, desmaia. Né? Então, depois tem a passagem dela, que aí diz que ela também não era tão fragilizada assim, porque quando a turma vai lá
para... Quer dizer, imagina-se que o Porfírio, né? Depois a gente comenta o Porfírio vai lá como presidente da Câmara, né? Para prender, ele não vai para prender, mas ela pensa que ele vai para prender o Simão, não sei, ela diz que ele está lá, ela está lá para morrer com ele, não sei o quê, ou quando querem também invadir a casa, ela está lá junto dele. Tá? Então, nesse ponto, ela aparecia como corajosa, etc. Eu sei que essas questões todas do Simão Bacamarte, o que é que faz? Ele puxa também, o Machado de Assis, uma coisa interessante, que é a questão política. Porque, de início, a cidade recebeu ele muito bem. Ele começou, então, fez uma proposta à Câmara de Vereadores, não sei se você se lembra, que ele diz que, né, ele não vai cobrar, entendeu, nada assim, a Câmara... Que a revolta do barbeiro, né? Mas antes, quando ele propõe a confecção da Casa Verde, ele diz, quem não tem dinheiro, a Câmara, então, cria um imposto, né? Penacho do cavalo, né? Se o cara quisesse fazer enterro com penacho, o camarada pagava uma taxa lá para a taxa reverter depois para o pagamento daquelas famílias que não tivessem dinheiro para o abrigado lá na Casa Verde. Ele faz, não sei se vocês lembram, uma casa que tem 50 janelas, e que depois, uns 4 meses depois, um tempo depois, ele tem que fazer mais 37 cubículos, né? Porque não cabia de tanta gente que começou a ser internada na Casa Verde. E de início começou assim, né? Todo mundo que ele achava um pouco estranho, né? Que tivesse alguma coisa que ele achava que saía um pouco dos costumes, ele internava. Mas aí tinha o cara que achava que era estrela, né? Que perguntava se já saiu o sol, para ele poder sair, né? Tinha outro que não podia falar nada, porque se ele falasse, Deus tinha dado a ele esse poder, que se ele dissesse alguma coisa, as estrelas todas do céu desabariam. Né? E tem assim uma série de curiosidades, né? Que você poderia caracterizar como, pô, isso daí é psicose, né? Não tem nenhuma dúvida que é um discurso psicótico. Então, do início, ele começa a pegar essa turma toda e internar. Mas, com o passar do tempo, qualquer estranheza que ele, né, Simão, desconfiasse, ele internava. Começou a internar todo mundo. Aí o cara olhou para o lado, não internava. Falou não sei o que, internava. Isso vai dando, então, uma revolta, né, porque primeiro ele está muito acompliciado com o Crispim Soares, que é o boticário, né? É o homem lá que trabalhava lá, né, fazendo as medicações lá. Depois vai aparecer o Porfírio, o barbeiro Porfírio, né? Porque os personagens são centrais, o Padre Lopes, a Dona Evarista, o barbeiro Porfírio, né, que tinha um apelido de Canjica, por isso que o nome vai ser Revolta dos Canjicas, né? E o Crispim Soares, que era o boticário. Tem também depois o Sebastião Freitas, lá que vai entrar um pouco, mas os personagens principais são esses. E o Crispim Soares, aliás, o barbeiro Porfírio, é o que vai liderar a revolta contra a Casa Verde. Né? É ele que vai usar aquela expressão, né? Bastilha da razão humana, né? Que a Casa Verde se torna da Bastilha da razão humana. E ele congrega uma série lá de pessoas, umas 30 pessoas mais ou menos, para fazerem um encerramento, né? Um fechamento da Casa Verde. E aí isso vai gerar várias confusões, porque vão aparecer uns dragões, quer dizer, que são a polícia, né? Vai aparecer, mas uns dragões se acompliciam com eles, então fica uma coisa mais complicada ainda, entram os vereadores e tal, tem discussão. Bom, resumo da história, Porfírio, né, assume o comando da Câmara, né, de Vereadores. E todo mundo pensa que ele vai lá, então, prender o Simão Bacamarte. Aí o Machado já... Não, o Porfírio, como sentiu a importância do poder, o gosto do poder, e ele acha que os principais não vão possivelmente fechar com ele, o que é que ele faz um acordo
com Simão Bacamarte. O governo não podia acabar com a loucura. Mas as questões psíquicas dos personagens dizem muito sobre o próprio autor. Mas cabe ver outras questões postas por ele. Por isso essa questão da gradiva de Jansen, né? É uma obra maravilhosa. E eu só consegui ler a obra com uma xerox, porque a minha analista me emprestou, Emília Lobato, porque não existe mais esse livro, é uma pena, nem o sebo. Pois é, mas é... E ali, assim, descreve um obsessivo, né? Descreve um obsessivo de uma maneira maravilhosa. Pois é, são esses autores que têm essa capacidade de percepção, como eu digo, muito diferenciada, muito qualificada, né? Você não tem a menor dúvida. Machado de Assis tinha uma percepção. O texto dele sobre o luto, que é o texto escrito após a morte de Carolina, que é Memorial de Aires, é uma maravilha. Entendeu? É uma maravilha. Inclusive, há uma pena, porque hoje em dia, como a gente tem computador, você não pega os erros, né? Mas tem várias passagens no original de atos falhos do Machado de Assis, trocando nome de personagens, que é interessantíssimo, né? Que é muito interessante você ter acesso a isso, né? São pessoas excepcionais. E, como eu digo, Machado de Assis para Mundo Psíquico, a Anísio da Silveira dizia: quem quiser entender de psicanálise, psiquiatria, de mundo psíquico, tem que ler Shakespeare e Machado de Assis. Isso tem naquela biografia dela, tem essa passagem lá, né? Tem que ir em busca desses autores, né? Que são autores privilegiadíssimos, né? E Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, né? E Machado de Assis foi um autor que escreveu eminentemente para mulheres. Isso não é... Eu já dizia isso, mas o John Gladstone disse isso também nas obras dele. Machado de Assis era um autor que escrevia sobre mulheres e para mulheres, né? Machado de Assis, muito cedo, já abriu essa possibilidade, que vocês devem se lembrar que o Freud dizia: a solução para um casamento naquela época mal arrumado, etc., era a mulher ter um amante. Bom, pudesse, os maridos cortavam a cabeça do Freud. Mas Machado de Assis já dizia. Quando ele escreve aquele conto que vocês devem ler, Viúva Moça, vocês vão ver que a questão do terceiro excluído, né, está lá. O homem só queria ela enquanto ela tinha o marido. Depois que o marido morreu e tal, ele se desinteressou dela. Isso está lá no Freud, né? Agora, o Machado de Assis apresentou isso. Elone falou aqui, né? O artista antecede o psicanalista. E você, no seu livro, você fala que o... Tá normal, tá? Bom, você fala disso, que o grande autor cria os seus textos e não percebe as forças que organizaram o perfil. Né? Ele não se dá conta do que entra da escrito, presença do inconsciente. Não se dá. Mas é muito comum você ver qualquer pessoa que escreve falar e, assim, depois que lê o texto, há um desconhecimento dela mesma sobre aquilo que ela escreveu. É isso mesmo. Muitas pessoas percebem. Né? Agora, vamos falar da atualidade, né? Dessa questão, que nós estamos também em frente às questões da ciência, da loucura, frente a essa pandemia, com um governo que não dá nenhuma possibilidade de confiança de que ele vai traçar um caminho que nos leve a sair disso e soluções para a economia, etc. E o alienista, na verdade, os fatos ali levaram a uma total desorganização de qualquer possibilidade da cidade
caminhar com um progresso para uma vida melhor para os cidadãos da cidade, etc. Né? E eu vejo muito isso como uma metáfora do nosso tempo. Nós estamos mergulhados nisso. Para que lado vamos? Né? Fala um pouco disso. Toda vez, se você se lembrar do Psicologia das Massas, do Freud, né? Ele fala que essas lideranças, né? Elas desenvolvem nas posições delas uns processos identificatórios, né? E faz com que os agrupados em torno daquela liderança eles estabeleçam identificações entre eles, né? Mas toda vez que você tem uma liderança, digamos assim, um pouco comprometida psiquicamente, seja em que sentido for, se você não quiser pegar Bolsonaro, você pode pegar Hitler. Hitler não era um homem de grandes estudos, né? Hitler era um homem que estudou ali arte, não conseguiu se desenvolver naquilo, etc., mas tinha uma capacidade argumentativa forte, conseguia, de alguma forma, mobilizar massas. Claro que teve todo um contexto em volta dele, mas organizou um monte de massas e vimos no que deu, né? Tem uma liderança completamente destruidora, avassaladora, etc. E agora o interessante é como é que eles conseguem seguidores, né? Alguma coisa toca essas pessoas que elas seguem, né? Porque Hitler tinha seguidores. Há uma tese de doutorado de um rapaz que chama-se os Carrascos Voluntários de Hitler, né? Quer dizer, a identificação era de tal ordem à liderança que o indivíduo também denunciava o vizinho que era judeu, ajudava a matar o outro, dava tiro na cabeça de criança. É um negócio muito complicado. Agora, tem que se ver quais são as circunstâncias, né, que existem sociais e que aí fazem emergir, né, essas lideranças extremamente fanáticas e, eu diria assim, um pouco comprometidas psiquicamente e que levam a ter seguidores e que você vai aí, obviamente, num roldão de problemas que não tem fim. Até porque, assim, né? Você tem uma liderança dessa aí como nós temos. Quanto mais ele mesmo cria pressão em torno dele, e quanto mais o grupo contrário cria pressão, mais a loucura tende a aparecer, né? Se você tiver qualquer situação, né, que você veja, né, uma família, né, tem, vamos dizer assim, um psicótico na família, mas se a tensão da família subir muito, ele abre o surto, né? Então, toda vez que você tem muita tensão, e outra, uma linguagem mais popular assim, a loucura tende a aparecer com mais facilidade. Então, você vê, começa a se criar situações socialmente tensas. A própria liderança vai aumentando o índice de tensão, porque ela vai, evidentemente, ficando cada vez mais perturbado com aquilo. E aí todas essas partes que não estão muito, vamos dizer, organizadas psiquicamente, elas começam, entre aspas, a dar defeito. Obviamente, isso fica o quê? Isso começa a criar esse tipo de situação que você vê. Uma liderança violenta vai produzir seguidores violentos, né? A Hannah Arendt, quando fala no livro dela, ela mostra, né, como é que a violência ela vai se banalizando, né? Vai ficando uma coisa do cotidiano, né? A mesma coisa nas comunidades carentes, né? Que invasão de polícia, tiroteio, essa confusão toda, isso vai virando uma coisa que vai se banalizando, vai se fazendo parte do dia a dia do sujeito. Mas isso é péssimo, porque isso provoca um deterioramento mental, um deterioramento psíquico na comunidade terrível, né? É uma situação que não ajuda em nada. Agora, você não tem, né, cabeças pensantes que consigam atingir determinados pontos de liderança para poder até produzir, né, vamos dizer assim, contrapartidas nessas situações mais intensas, mais produtivas, né? Nós não sei se esses grupos que
vamos dizer assim, alimentam, né, essas histórias aí de gabinete de ódio, etc. Como é que elas chegaram lá? Quem são esses que botam elas lá também? Né? Porque há talvez uma parte interna nossa que aspire a esse tipo de situação, né? Resolver questões na pancadaria, na violência, não dá, porque, em tese, o homem é para viver dentro do argumento. Né? Eu argumento pró, argumento a favor. Se eu perco essa capacidade argumentativa e vou para essa ação, né, desmedida, desregrada, em que a violência é o principal, isto é péssimo. Isso vai afundando com o grupo social de uma forma muito, muito complicada. Né? Você já vê, ontem mesmo já tinha um grupo querendo sair no braço com outro grupo. Bom, se você perde a capacidade de pensar, como é que nós vamos organizar esse tipo de coisa? Né? Não sei. Pois é, a Tereza Navarro falou, ó, estamos mergulhados na Casa Verde. Estamos mergulhados na Casa Verde. Né? E não temos, só se... Na verdade, estamos mergulhados em Itaguaí. E nem não necessariamente deveriam estar na Casa Verde, estão. Né? O mergulho num caos. É verdade. Então, isso teve uma pessoa aqui que está assistindo que reclamou, até aqui e tal, mas são assuntos que a gente tem que falar, não adianta a gente tentar não falar. Aqui a Ana fala também, a Gamben escreveu sobre a experiência do nazismo. E a Márcia Olthausen falou sobre o Anonymous. Saiu do ar? Não, não. A gente está esperando você. Sim. Não, existem vários comentaristas sobre essas situações, dessas lideranças disruptivas. Né? Tem os mais diferentes. Porque, veja só, o ser humano, ele queira você ou não, ele sempre está em busca de objetos com os quais ele vai se identificar. A identificação, como é um processo amoroso, né, ele tem que amar o sujeito. Né? Então, não sei se, né, as pessoas que amam essas pessoas aí, qual é a formação delas. Porque eu tenho uma outra ideia dessa situação. Eu acho que essa coisa toda que ela começa na deficiência que existe das nossas formações de base. Né? Ela está, vamos dizer assim, deficitária sempre no quê? Quando a criança nasce lá, né, nós precisamos ver qual é o contexto em que ela nasce. Né? Às vezes em contexto de violência, em contextos tumultuados, etc., ela vai se deparar com o quê? Com a escola primária ali. Ali é que começa a formação do cidadão. Né? É ali que você começa a trabalhar a questão de qual vai ser a inserção desse sujeito depois no grupo social. Né? Se você já tem também uma situação em que dentro de casa a coisa já é muito conflitiva, se a escola também não dá um mínimo de reparo a essa situação, que outro lugar você tem para fazer isso? Isso aí deve começar já mal. Eu sou francamente favorável, né, a uma educação mais organizada, quer dizer, nesse sentido, né, de escola primária de muito boa qualidade. Eu sou a favor que o professor de escola primária deva ganhar mais do que o professor, entendeu, do ensino médio, dos de cima, né, dos que você quiser ir sob a escala da escolaridade. Porque eu sempre me dá a impressão de que essas fraturas que existem, né, nos nossos futuros adultos, aí que começa a coisa que vai dar depois esse tipo de situação que pode chegar até, como citaram aí, né, a questão do nazismo, que é falado, deve ser uma coisa que tem mais livro escrito.
É sobre o nazismo. Como eu digo, a Hannah Arendt é uma das que comenta isso. A Banalidade do Mal é realmente um livro que chama atenção para isso. Né? Quem era o senhor lá que produzia aquela coisa toda? Quem era quem era? Qual era a vida do Eichmann? O que aconteceu com ele? Né? Não sei dizer, porque eu nunca estudei a vida do Eichmann, só conheço a Hannah Arendt. Mas eu acho que tem que se ir por esse caminho. Então, que lideranças são essas que vão surgindo e por que colocamos eles nesses lugares? Né? É uma questão que se tem que perguntar. Por que eles estão nesses lugares? Né? Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, eu vi que nós estamos quase acabando. O que você viu mais? Não, eu disse que nós estamos quase acabando. Ele falou que há um livro que descreve muito bem a adesão paulatina e crescente à política de depuração da raça, no entender do nazismo, né? São as benevolências. Eu conheço. Isso, muito bom esse livro. O escritor judeu. Esse livro é muito bom. O que eu acho, sempre assim, por exemplo, na Alemanha nazista, havia uma inflação horrorosa, total declínio econômico em razão da Primeira Guerra. E aí, o filme do Bergman, O Ovo da Serpente, mostra muito como é que surge esse tipo de liderança. Né? Pois é, qual é a equiparação no Brasil disso? Pois é, eu acho que teve uma questão da esquerda que colocou as pessoas com muito medo. Eu não me incluo nisso, mas assim, muitas pessoas com medo. O que eu ouvi mais à época da eleição foi isso. As pessoas queriam que aquela pessoa os salvasse da esquerda que queria colocar aqui um regime de Hugo Chávez, né? Uma Cuba, enfim. E aí surge a força oposta. Né? E eu acho que tem um significante que não pode ficar alheio, que é o nome do cara que tem Messias. Tem muita gente, tem pessoas até que falaram a sério comigo sobre isso. Sobre ele ter vindo de algum lugar, né? Como um salvador. Eu não estou brincando, não, estou falando sério. Já que só um parênteses sobre o alienista, ele manda colocar no frontispício da Casa Verde uma situação que é o seguinte, né? Que Alá, ele depois modifica, não ia botar Alá, bota que é um bispo lá, que é um papa, Né? que ele diz que Alá tinha tirado o juízo dessas pessoas para que não pecassem. Só que nós temos muitos sem juízos aqui na vida e pecando. Né? Então, ali era assim, né? O cara tirava o juízo para o cara não pecar, mas o nosso problema é que nós temos muita gente sem juízo e pecando à vontade. Né? Pecando doidada. Foi uma bondade de Deus, né? Que tirou o juízo das pessoas. E tem também a questão do Collor, né? Que foi parecido, que era o caçador de lugares, que era o jeito do Brasil, e acabar com os benéficos, etc. E sempre que vem o salvador da pátria, você concorda que todo ser humano tem uma aspiração de que exista um outro a quem recorrer? Tanto para isso existe religião, para todo gosto, para tudo que você quiser. Então o ser humano não consegue se dar conta, né, que não existe o outro a quem recorrer. É tudo por conta dele. Né? Essa entidade protetora que protege, que é onipotente, onisciente, isto não existe. Mas o ser humano é excluído nessa vertente também do outro a quem recorrer. Né? Então, se você preconiza essa, entre aspas, essa divindade protetora, nós ficamos, né, aguardando qual é a hora que ele vai baixar para resolver alguma coisa. Isso não vai acontecer. A gente só resolve com trabalho, participação, o exercício da cidadania, etc, etc. Bom, eu te agradeço muito por ter vindo. Eu que agradeço. E
na hora aqui de terminar. Eu só quero dar uns avisos rapidamente. Programação do Conversa de Analista. Próxima segunda-feira, 8 de junho, às 16 horas, Lícia Marques, psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise. Educação à Distância, uma missão impossível. 15 de junho, Sérgio Prestes, Como Estar Sozinho, estando com o outro em tempo integral, né? Mais ou menos isso. 22 de junho, a Yumina Prado, A Ignorância, de Milan Kundera, Exílio, Expatriados. 29 de junho, Tereza Meloni, Angústia, e já temos programação para julho, e continuamos aguardando novas marcações de trabalhos por aqui. Tá bom? Obrigada